é uma cápsula e nós vamos falar agora do desafio do Lula sem PT, tá? Eu já falei para vocês que eu não acredito que o Lula não vá se candidatar à reeleição no ano que vem. Eu acho que o candidato da esquerda ano que vem será o Lula, mas será o Lula não porque é o melhor candidato, não porque a esquerda acha que ele é a melhor pessoa para ganhar, é simplesmente por falta de opção. A esquerda, com sua centralização excessiva, com interesse em estruturas hierárquicas muito grandes, acaba sendo refém desse tipo de coisa. Acontece com todos os regimes autocráticos no mundo. Sempre que você tem troca de comando, isso é uma tristeza, é muito difícil fazer troca de comando. Vamos entender aqui, o pessoal já está chorando aqui, ó, o impensável lulopetismo sem Lula. O que será do PT sem o Lula? Porque muita gente diz que, olha só, o Lula enfrenta dilema de um futuro sem Lula. O PT tem um problema, o PT sabe que o Lula tem má aprovação, é um pinguço corrupto, ninguém gosta do Lula, nem quem votou no Lula em 2022 gosta do Lula, e no entanto, quem é a alternativa? Como é que o PT se vira com isso? Não vai ser o Lula mesmo. Mas vamos entender esse caso aqui, essa notícia foi sugerida por Em Agosto, Quero Duas Letrinhas, sugerindo notícias e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Estadão está fazendo uma coluna aqui, o impensável lulopetismo sem o Lula. É um contrassenso mesmo, a conclusão que ele fala aqui, ó, que o ciclo político do Lula está perto do fim, por mero desgaste do material. O Lula passou mal ontem, o Lula já teve piripaque outro dia, o Lula caiu no banheiro algum tempo atrás, o Lula está morrendo, meu amigo, não vai chegar muito tempo mais, não acredito que o Lula vai viver muitos anos ainda não. O fato é que, mais do que isso, mais do que o problema biológico, o problema físico, é o problema mental do Lula. O Lula está atrasado mentalmente, as ideias do Lula são ideias antigas, e não adianta, enquanto ele está na liderança, mesmo que você tenha vozes dentro do partido que pregam mudança, que pregam uma outra visão do mundo, que queiram mudar o partido, isso não vai acontecer, porque no final das contas, quem bate o martelo é o Lula. E lembra, dentro do PT, o PT sempre foi assim, uma briga, um saco de gatos, um monte de gente brigando no final das contas, porque é um projeto de poder, não é um projeto ideológico. Ao contrário do que a esquerda gosta de vender, ela não tem uma ideia de como é que ela vai fazer com o país, o que ela vai fazer com o Brasil. Ela não tem essa ideia. Houve uma época que a esquerda tinha a ideia do comunismo, mas o comunismo falhou na União Soviética, falhou em tudo quanto é lugar do mundo que foi tentado. Eles próprios sabem que o comunismo não dá certo. Então, eles não têm o que fazer, eles não sabem para onde ir com o país. O projeto do PT é um projeto de poder puro e simples. Eles querem estar no poder porque o poder é bacana, cara, é gostoso, é legal, é divertido. O pessoal abre a porta do carro para você, o pessoal dá coisas para você de graça, te chama de doutor, vossa excelência, não sei o que lá. É uma coisa agradável. Você pode achar que você não se sentiria tentado por esse tipo de coisa. Você se sentiria tentado por esse tipo de coisa. Você não imagina o quanto que é paparicação de subordinado, como é que não faz com o sujeito. Então, ou seja, o governo do PT é meramente isso, é meramente um projeto de poder. E aí, a grande dificuldade desse tipo de coisa é exatamente isso. Enquanto tem o Lula, tem um monte de briga no PT, mas todo mundo concorda que o Lula é o cara. No momento que você não tirar o Lula, é o desafio que eles estão colocando aqui, ó, o desafio para a constelação de lideranças que até aqui jamais pensou na hipótese de um processo eleitoral sem o petista, vai ver agora o que vai ser em 2026, né? Enquanto, estando ou não na disputa eleitoral do ano que vem, o presidente do PT já começa a traçar os caminhos da sua sucessão. Ou seja, mesmo imaginando que em 2026 vai ser o Lula mesmo, vai ser o Lula mesmo. Eles não têm alternativa. Mas e aí? E depois de 2026? O que vai ser do PT depois disso, né? Ora, um monte de nomes que, vamos combinar, né? Um monte de nomes ridículos, né? Haddad, Rui Costa, Camilo Santana, Guilherme Boulos, ou seja, todo mundo ali tem briga pra caramba, né? O Alckmin, Geraldo Alckmin, virou sucessor do Lula. Sim, tá do lado do Lula, né? O prefeito do Recife, João Campos, né? E mais um monte de gente aí tem aspirações de crescer. Qual que é o problema de você crescer numa estrutura hierárquica desse tipo? É que como a briga é uma briga pelo poder simplesmente, não interessa as aspirações políticas que você tenha, as ideias que você tenha, a capacidade que você tenha. O que interessa é quem está debaixo de você te apoiando. Qual é o tamanho da sua facção que te ajuda?
E no final das contas, nenhuma facção é maior do que a do Lula. Aí, o que acontece? Para não fragmentar o partidão, fica mantendo aquela liderança. Esse tipo de coisa, aqui, ó, como eles colocam aqui, ó, eis que está em jogo muito mais do que um nome na disputa. É a quadratura do círculo do lulopetismo sem o Lula. Como é que você vai fazer um PT sem o Lula? O PT é o Lula. Sempre foi, desde o início, né? Como é que vai ser para constituir e reorganizar uma esquerda progressista, não estatista, não radical, não dependente do Lula? É uma contradição em si mesmo. É o que eu falo para vocês. O Lula ainda está vivo, mas ele vai acabar passando. Como todo mal, o Lula há de passar, né? Mas pode demorar algum tempo ainda. E lembra, isso é uma característica de todo regime estatista muito forte. A União Soviética teve esse problema. A União Soviética tinha um problema seríssimo para a renovação. Por que o Stalin ficou tanto tempo no poder? Tinha muita oposição ao Stalin, tinha um monte de gente que não gostava do Stalin. Não sobreviveu muito tempo, mas tinha um monte de gente que não gostava do Stalin. E o que acontecia no final das contas? O consenso deles é, se tirar o Stalin vai ser quem? Vai ser uma briga completa, não vai ter quem queira o negócio. Até o dia em que o Stalin morreu numa poça de mijo, tendo um ataque cardíaco lá, eles adiaram o máximo. O cara ficou no poder o tempo que ele quis, que é de 1924 a 1953. E aí isso gera um outro problema. Porque aí quando você sai do poder, quando esse grande líder sai do poder, o pessoal que está de baixo costuma ser o pessoal que tem menos luz própria. Por quê? Porque o pessoal que tem mais luz própria, que tem ideias próprias, que tem interesses próprios, acabaram se afastando do partido. No caso da União Soviética, ou fugiram e foram mortos no exterior, ou foram mortos lá pelo Beria, lá na União Soviética, na grande purga que teve por lá, né? Aqui no PT, muita gente do PT foi morta, vocês sabem, né? O Toninho lá de Campinas, o Flávio, como é que é o nome do cara lá? Esqueci o nome, Celso Daniel. Teve um monte de gente que foi morta pelo PT, o mesmo modus operandi, né? E outros foram ostracizados. Foi o Palocci, foi o Zé Dirceu, foram tantos outros que foram ostracizados pelo Lula. Por quê? Porque justamente para manter o poder, o Lula afasta as pessoas brilhantes começam a sair, as pessoas que têm ideias, que pensam por si próprias, começam a se afastar. Fica só os puxa-saco, e um bom puxa-saco não é o mesmo que um bom líder, né? Então, quando o Stalin finalmente morreu na poça de mijo, assumiu o Khrushchev, que durou mais um tempinho, depois assumiu o Brezhnev, mas logo, logo isso acabou. Aí vem um monte de gente aqui, ó, esse pessoal começou a morrer rápido aqui, ó. Por quê? Porque era o pessoal da velha guarda, eram os amigos do Stalin mais antigos, eram as pessoas ligadas ao Stalin mais antigas. E aí, qual que foi o drama? O Partido Comunista da União Soviética só escolheu alguém mais novo, da nova geração, quando não tinha alternativa nenhuma, quando já tinha morrido tudo quanto é comunista e stalinista de cabeça branca. É o que vai acontecer aqui no Brasil. O PT só vai sair do Lula quando morrer tudo quanto é comunista de cabeça branca que tem lá no PT. Aí escolheram o Gorbachev. O Gorbachev foi mudar a coisa, foi fazer diferente, foi tentar fazer uma União Soviética sem o comunismo e acabou crescendo a coisa toda. Todo mundo conhece a história, né? Acabou com o colapso da União Soviética. E é o que vai acontecer com o PT também. Mas, de novo, por isso, o pessoal do PT sabe, é por isso que eu digo para vocês, em 2026 vai ser o Lula mesmo. Mesmo com a popularidade baixa, mesmo estando mal, mesmo estando doente, com tudo isso vai ser o Lula o candidato, porque o PT não tem alternativa. Vai ganhar? Eu acho que não. Eu acho que o Lula vai encerrar a carreira política dele perdendo mais uma eleição, ele que é chefe de perder a eleição. E ainda não vai ser o fim da vida dele. Ainda vai acabar a vida dele na cadeia, que é onde ele merece. Um pinguço, corrupto, ladrão, tem que acabar a vida dele na cadeia. Eu tenho fé que isso vai acontecer.